Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Vamos dar continuação aos nossos serviços deste domingo. Hoje eu estou com a minha Bíblia, então eu vou abrir mais rápido. Semana passada eu estava com o do Bernard e é tanta coisa que eu custei a achar o texto. Irmãos, eu queria compartilhar já no início com vocês uma passagem muito boa que se encontra em Salmos capítulo 4, que diz o seguinte: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhe hás fartura de cereais e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Senhor Deus, Pai Altíssimo e Santo, a Ti nós damos graças, porque estamos aqui através da Tua graça, como foi ensinado hoje. Que o Senhor coloque em nós a alegria de sermos eleitos. Que o Senhor coloque em nós a alegria de termos tantas promessas que nos fazem caminhar com segurança até a volta de Jesus Cristo. Como o teu servo Spurgeon disse, que as promessas são como cheques que nós depositaremos no dia da glória e receberemos todas aquelas promessas maravilhosas e ricas que o Senhor tem para nós. Senhor Deus, nos dê a alegria de termos essas promessas, e não somente bens materiais, como a Tua santa palavra diz, que nossa alegria esteja em ter um tesouro incorruptível, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Fortaleça o nosso coração, porque nós necessitamos, Pai amado, necessitamos de um avivamento e de um fortalecimento, porque o mundo tem se tornado cada vez mais cruel contra as nossas doutrinas e tudo aquilo que nós acreditamos como fé. Santo Deus, aquece os nossos corações essa manhã. Coloque amor em nossos corações, um para com os outros. Coloque em nós a alegria de estarmos juntos aqui agora, proclamando as verdades de Jesus Cristo, fazendo com que o reino de Jesus Cristo avance, e o Senhor, o Teu Filho e o Espírito Santo receba toda a glória. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor e peço que o Senhor se agrade do nosso louvor neste momento. Damos graças ao Senhor. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de Tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, no Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor,
vão me transportar. Adorarei, prostrado é para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Se me amares, se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Senhor, para que possamos agir conforme, Pai, o presente da salvação que nos foi dado, Senhor. Pai, não somos nada, Pai, mas com o Senhor, Pai, nós podemos, Pai, porque o Senhor é o único caminho que nos leva a Deus, Jesus. Leva-nos, Senhor, porque precisamos de Ti, Pai, desesperadamente, Jesus. Ensina-nos, Pai, a Te amar, Pai, é o que a Tua igreja pede. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais e mais. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais e mais. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, do santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
sobre o que fazemos, não é sobre o que deixamos de fazer. É tudo sobre o Senhor e sobre a soberania dele, amém? Glória a Deus. Bem, irmãos, nesse momento nós vamos retirar um tempo para depositar as nossas ofertas e nossos dízimos. Como sempre dizemos aqui, cada um contribua segundo o que Deus propôs em seu coração. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos porque o Senhor tem nos dado graça de nos manter e pagar todas as nossas contas, Pai. Isto é digno de todo agradecimento, todo louvor, toda reverência diante de um Deus tão bondoso que tem cuidado com tanto zelo desta igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor faça com que os nossos corações estejam sempre voltados para a riqueza que é Jesus Cristo e não para as riquezas mundanas que um dia acabarão, porque todas as coisas passarão, como disse o seu servo João, mas Deus é aquele que permanece para sempre. Em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor. Amém. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão impenetráveis os seus caminhos. Pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para ser restituído. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Oferecer é tudo sobre você.
sobre nós. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Vamos continuar a nossa série de exposições no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 7. Nós vamos discorrer hoje dos versículos 36 aos 50. Amém? Então vão abrindo suas Bíblias aí, enquanto oramos pelas nossas crianças. Melhor, vocês vão ter que parar de abrir a Bíblia que a gente vai orar, né? Tem como vocês fazerem as duas coisas ao mesmo tempo. Então vou esperar vocês abrirem a Bíblia e depois eu oro. Amém? Amém. Senhor, nós te louvamos pela vida das nossas crianças, motivo de alegria, satisfação que o Senhor nos concede todos os domingos, de ver esses pequeninos, ó Deus, correndo, brincando, felizes na casa do Senhor. O Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos. E nós te agradecemos, Pai, por desfrutar da alegria, do contentamento e do prazer que essas crianças nos trazem. Abençoa este momento que elas estarão na escolinha, que seja um momento abençoado e o Senhor use as tuas servas para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, fala conosco por meio da tua palavra, que o Senhor seja engrandecido e que o poder do teu Espírito Santo venha mover as nossas vidas para compreender os desígnios, os propósitos e a vontade do Senhor para a nossa vida, cada dia, em nome de Jesus. Como eu disse, a nossa série de mensagem é Convicções. O título de hoje, o Messias, o religioso e a pecadora. Amém. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Lucas 7, 36 a 50. 7, 36 a 50. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão:
vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os seus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém? Podem se sentar. Irmãos, essa mensagem de hoje, esse texto, ele é um texto que nós poderíamos tirar uma série de mensagens aqui. Nós poderíamos fazer uma série de mensagens sobre vários aspectos de verdades bíblicas contidas nesse texto. Daria uma série de mensagens. Uma no ponto de vista do Messias, uma no ponto de vista do religioso, uma no ponto de vista da pecadora, um conceito teológico em cima do texto. Então seria assim difícil fechar todo o argumento desse texto, tanto teológico como histórico, dentro de uma simples mensagem. Então eu fiz o seguinte: eu procurei enfatizar os 3 personagens principais desse texto. Quais são? Jesus, o Messias prometido, Simão, aquele que hospedou Jesus na sua casa, e a mulher pecadora. Esses são os 3 grandes personagens desse texto. Vocês vão ver isso claramente. E é em cima desses 3 personagens que nós vamos desenvolver essa mensagem. E a partir do desenvolvimento dessa mensagem, nós vamos tirar algumas aplicações, contextualizando esse texto com a nossa realidade como igreja hoje. Amém? Então, vamos para o nosso texto. Primeiro, o Messias. O Messias, nós já falamos várias vezes aqui, é o ungido de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, que havia sido profetizado e anunciado de antemão pelos profetas, pelos patriarcas, a sua vinda. E a vinda do Messias, a vinda de Jesus, seria caracterizada por algumas ações que ele faria, alguns milagres, algumas palavras que ele traria, e essas ações iriam demonstrar para os seus ouvintes, para aqueles que aguardavam o Messias, que ele era o Messias prometido, baseado nas suas manifestações. Ele estava caminhando entre o povo, levando a palavra, e então um homem, entre os religiosos do seu tempo, os fariseus, o convida para ir até a sua casa, e ele prontamente aceitou o convite. Jesus sempre visitava as pessoas, e ele nunca fez acepção de pessoas. Ele visitou Mateus, o publicano, como nós vimos o pastor Rony pregou aqui no texto. Ele foi convidado por Mateus e ele foi à casa de Mateus. Está lá em Lucas 5:29, diz assim: então lhe ofereceu Levi, que era o nome judeu dele, um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então Jesus sentou-se com publicanos e com religiosos do seu tempo à mesa, participando ali daquela mesa.
E Jesus podia fazer isso. Muitos cristãos não podem fazer isso, porque não conseguem, né? Não conseguem se manter fiel e firme nas suas convicções. Mas Jesus estava ali entre publicanos e fariseus sentado à mesa. Em seu comentário de Lucas, William Barclay, ele é um escritor, comentarista do Evangelho. Ele tem alguns aspectos da teologia dele com as quais eu e o pastor Rony não concordamos, mas sob o ponto de vista histórico-cultural, ele é muito preciso. E os escritos dele são muito bons. Então, bebi na fonte lá para trazer para os irmãos. A primeira, ele sugere 3 razões pelas quais Levi, ou melhor, Simão convidou Jesus para ir à sua casa. A primeira possibilidade é que Simão, sendo simpatizante de Jesus, queria saber mais sobre o ensino de Jesus. Essa é a primeira possibilidade que William Barclay levanta. A segunda, pode ser que Simão estava armando uma arapuca para pegar Jesus, como sempre os fariseus religiosos do tempo faziam. Eles levavam Jesus para um determinado local, um encontro, e ali eles então confrontavam ele com alguns princípios da tradição religiosa dos judeus, para ele entrar em contradição e consequentemente acusá-lo de alguma maneira. Então essa é a segunda possibilidade que William Barclay levanta. A terceira possibilidade que ele levanta é porque é o seguinte: Simão era um homem muito rico, e como homem muito rico, ele gostava de receber em sua casa as personalidades do momento. E Jesus era o popstar do tempo então. E vou convidar esse homem tão importante para ir à minha casa e oferecer um banquete para ele. Dessas 3 possibilidades, a mais defendida pela maioria dos teólogos é que Simão, a segunda, Simão armou uma armadilha para pegar Jesus em alguma falta e assim acusá-lo de alguma maneira. Essa é a mais concebida e compreendida pela maioria dos estudiosos. E se essa realmente foi a intenção pela qual Simão convidou Jesus, ele fracassou terrivelmente nessa investida, porque a armadilha virou para ele uma cilada. Ele caiu numa cilada, achando que ia pegar Jesus, mas na realidade o tiro saiu pela culatra. Os fariseus daquela época, eles sempre tentavam pegar Jesus em alguma coisa. Os escribas, os fariseus, as pessoas estudiosos da lei, eles não aceitavam Jesus da maneira como Jesus estava se manifestando. E essa maneira como Jesus estava se manifestando, estava revelada nos escritos dos profetas. Mas eles queriam já o reino definitivo. Esperavam um guerreiro que iria implantar o domínio e derrubar e desbancar o Império Romano. E Jesus vem cheio de amor, de graça, de misericórdia, estendendo a mão aos samaritanos que eles odiavam, conversando com mulheres que eles não faziam isso de jeito nenhum. Então Jesus totalmente diferente do que eles esperavam. Então eles estavam querendo acabar com esse homem que estava ali, famoso entre o povo. Queria acabar com o trabalho de Jesus Cristo, com os ensinos de Jesus. Olha o que diz Marcos, no capítulo 3, Marcos 3, versículo 2. Como que era a artimanha dos estudiosos, dos fariseus e dos doutores da lei. Diz assim o texto, Marcos 3, versículo 2. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. Então a lei dizia que deveria ser guardado o sábado, e eles então fizeram com que a guarda do sábado fosse uma coisa ainda mais difícil de ser feita, implantando por meio das suas tradições mais coisas além do que a palavra de Deus havia determinado na lei. E eles então estavam ali tentando pegar Jesus. Agora quero ver se ele vai fazer alguma coisa. E ele fez. Vale ressaltar que alguns dos fariseus
também simpatizavam com os ensinos de Jesus. Nós temos um exemplo disso em João 19, 38 a 39. João 19, 38 a 39 vai falar de dois personagens, José de Arimateia e Nicodemos. E o texto diz assim, João 19, 38 a 39. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então esses dois homens, José de Arimateia e Nicodemos, que eram fariseus, que eram estudiosos, doutores da lei, eles se tornaram discípulos de Jesus, ainda que secretamente. Possivelmente Simão, depois desse episódio, talvez até tenha se convertido. Talvez depois de uma situação tão impactante como essa, e aqui nós estamos especulando, ele tenha se convertido. Mas nós vamos ver agora o outro personagem do texto, o religioso, Simão. O nome Simão é descrito aí no texto bíblico. Ele era um ávido observador da lei. Ele era um homem que obedecia rigorosamente toda a tradição religiosa dos fariseus. Nós o chamaríamos nos nossos dias de um legalista. Como legalista, ele procurava cumprir os detalhes mínimos da lei. E condenava e criticava quem não o fizesse. Só que ele negligenciava outros aspectos importantes da piedade e de uma vida sincera com Deus. Quais eram? A empatia pelas pessoas, a generosidade, o amor, a misericórdia, a graça. Ele era muito duro e rigoroso em cumprir os decretos e os preceitos da lei e da sua tradição religiosa. E com isso ele negligenciava as pessoas que ainda não tinham conhecimento das verdades, não amava as pessoas, não se colocava no lugar das pessoas. Esse era um problema que ele tinha. Isso foi demonstrado claramente no episódio que nós lemos aqui. Ele negligenciou os requisitos mínimos que um anfitrião deveria ter em relação aos seus hóspedes. O próprio Jesus disse quais eram esses requisitos que Simão havia negligenciado. Está lá no texto, nosso texto, versículos 44 a 46. Acompanhe comigo aí. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e, primeira coisa que Simão não fez, não me destes água para os pés. Era comum que um caminhante chegasse numa casa, naquele lugar tão difícil, e ali, ao chegar, os criados recebiam a pessoa com uma bacia, uma jarra d'água, uma toalha, lavava os pés do visitante, secava e colocava de volta as sandálias. E ele diz: a mulher fez o que você deveria fazer. Ela regou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Outra coisa que Simão não fez, ele não deu o ósculo santo, disse Jesus. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar. Comum até hoje nessa região, ao receber um visitante, dá-se um beijo no rosto. Simão não fez isso com Jesus. A mulher beijou os pés de Jesus. E terceiro, não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Outra tradição do templo, da época. Ungia a cabeça do visitante com óleo, passavam óleos. Simão negligenciou todos esses aspectos formais dessa tradição.
Mas a mulher deu um exemplo de cordialidade, de amor. Ela nem era dona da casa. E ela fez tudo que o dono da casa não fez em relação a Jesus. Vamos agora à mulher, a pecadora. A primeira pergunta que surge para nós é: mas como essa mulher pecadora entra na casa de Simão? E para entender isso, a gente tem que ver o contexto histórico. E aí eu volto a Barclay, porque ele fala de maneira precisa sobre isso. E agora eu estou citando ele. Abre aspas. A cena ocorre no pátio da casa de Simão, o fariseu. Então é no pátio que ocorre a cena. As casas dos ricos estavam construídas ao redor de um pátio quadrado. E aí use a sua imaginação aí. Nesse pátio, muitas vezes havia um jardim e uma fonte. E quando fazia calor, se comia ali. No Oriente era costume que quando um rabino concorria a uma comida em uma dessas casas, estavam nela todo tipo de pessoas. Elas estavam livres para fazê-lo, para ouvir as pérolas de sabedoria que saltam de seus lábios. Isto explica a presença da mulher, fecho aspas. Então, o almoço o banquete foi ali no pátio da casa. E esses ricos, as casas deles eram como uma praça, né? Tinha uma fonte, enfim, as pessoas comuns podiam entrar ali. Barclay diz todo tipo de pessoas. Então essa mulher pecadora entrou ali. E é bem possível que por esse motivo citado por Barclay em suas pesquisas, ela esteve ali presente, ela entrou entre a multidão e sorrateiramente ela foi aonde Jesus estava. E é importante entender que eles não sentavam como nós sentamos à mesa hoje em dia, né? As mesas hoje são altas e nós sentamos em cadeiras confortáveis. Não, eles sentavam como se num divã. Era como se a mesa fosse posta no chão, né? Evidentemente havia um receptáculo para colocar os alimentos, e as pessoas sentavam em espumas ou alguns panos confortáveis, e eles sentavam meio que de lado, com as pernas meio dobradas, com o pé para trás, e eles sentavam de lado ali, acomodados para participarem. Então essa mulher sorrateiramente chegou por trás de Jesus, que estava sentado dessa maneira, e começou a chorar aos seus pés, e começou a lavar os seus pés com suas lágrimas. Imaginem a quantidade de lágrimas, né, que ela derramou ali. A sua emoção era tão grande, era tão extraordinária, que ela chorou aos pés de Jesus, e ela enxugou com seus cabelos. Ela teve acesso a Jesus dessa maneira. E aí nós vamos ver algumas coisas importantes dessa mulher. Primeira coisa, ela era uma mulher pecadora que demonstrava um arrependimento genuíno. Está nos versículos 44 a 46 do nosso texto. Voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés, esta porém regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Essa mulher então ali, ela chega e ela chora aos pés de Jesus, e eu não tenho ideia, a Bíblia não diz, o texto não diz, de que a grandiosidade do pecado pela qual ela estava arrependida e se sentia perdoada, mas o certo é que o choro foi intenso, e ela ali, aos pés de Jesus, chorando, agradecida, sentindo-se indigna de tocar em Jesus, ela tocou nos pés dele. Segunda coisa, ela demonstrou um grande amor, pois sabia que havia recebido um grande perdão.
Olha o que diz o texto, versículo 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. O próprio Jesus disse que os pecados daquela mulher eram muitos. Ao ponto, na parábola, ele fazer a comparação entre aquele que devia 500 denários e aquele que devia 50. Ou seja, uma pessoa que devia o valor de um mês de trabalho e uma pessoa que devia o valor de um ano de trabalho. E ele compara o pecado dessa mulher àquele que tinha uma grande dívida. E amava intensamente por saber que essa grande dívida havia sido perdoada, uma dívida impagável. Terceiro, ela teve a confirmação do perdão por meio da palavra de Jesus. Que adiantava todo esse processo, todo esse procedimento, se ela não tivesse um retorno de Jesus, se Jesus ficasse calado e não dissesse nada. Mas Jesus perdoou aquela mulher. Versículos 48 e 49 diz: então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus perdoou os pecados daquela mulher, não porque ela chorou os pés dele e enxugou os pés dele com os cabelos. Não é por isso. Porque Jesus perdoa pecados e pecadores arrependidos. E ela arrependeu sinceramente. A demonstração que ela fez ali é uma prova clara de que ela arrependeu-se genuinamente. E aí então ela tem o seu perdão confirmado por Jesus. No versículo 50 diz: mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Como nós dissemos em outras exposições, Jesus sempre exercia sua graça e a sua misericórdia para com pessoas aflitas e oprimidas. E não seria diferente em relação a essa mulher. Ele, da mesma forma como exerceu para muitos outros a graça, a misericórdia, o perdão e o amor, ele exerceu para com essa mulher. E se havia alguém ali naquele momento que podia perdoar pecados, esse alguém era Jesus, pois ele é o Messias. Então, quando Jesus fala, a multidão questiona: quem é esse que pode perdoar pecados? Eles deveriam refletir da seguinte maneira: espera aí, o texto bíblico, as profecias dizem que o Messias é o Filho de Deus. Somente o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados. Novamente Jesus está apontando para aquelas pessoas que estavam ali: eu sou o Messias prometido, eu sou aquele que haveria de vir. E quer uma prova disso? Eu perdoo pecados. Em outra ocasião, que nós já pregamos aqui, aquele paralítico, naquele momento em que as pessoas questionaram Jesus por perdoar o pecado do paralítico, e ele pergunta: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Perdoados são os teus pecados, ou levanta-te e anda? E certamente perdoados estão os teus pecados, é mais fácil dizer. E Jesus, para mostrar para vocês que o Filho de Deus, o Messias, tem poder para perdoar pecados, paralítico, levanta-te e anda. Então Jesus novamente usa uma expressão que aponta para ele como o Messias prometido. E Jesus veio com esse objetivo. Jesus veio com esse projeto de quê? De resgatar os perdidos. Isaías profetizou sobre isso. Em Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Então nós concluímos com os nossos 3 personagens aqui: o Messias, que foi o hóspede do religioso, Simão, e a pecadora, que foi a grande protagonista da cena. A mulher, a pessoa que mais chamou a atenção ali, foi essa pecadora, arrependida. Então vamos às nossas aplicações. Todas as casas que Jesus visitou,
vocês vão ver isso no texto bíblico, à medida que vocês vão estudando os evangelhos, foram marcadas por uma manifestação de sua graça e de seu poder. Ou seja, aonde Jesus entrou, algo aconteceu. Seja uma manifestação da sua graça, ou seja uma manifestação do seu poder. E aí vocês podem ver vários lugares, casas onde Jesus entrou. A casa de Pedro, da sogra de Pedro, da filha de Jairo, a casa de Lázaro e a casa de Simão, a casa de Levi. Todas as casas que Jesus visitou, ele ouve, ele fez uma manifestação da sua graça e do seu poder. Como pregou o pastor Rony no texto de Lucas 29, 32, ele fez a mesma coisa lá na casa de Mateus. E o que Jesus fazia, além de operar o seu poder e a sua graça, ele confrontava seus acusadores. E ele sempre trazia uma grande mensagem, uma grande verdade para todos. O que nós aprendemos com isso? Que isso pode ser usado na nossa vida. É uma lição para nós o que Jesus fez? Ainda que Simão possivelmente tivesse planejado um plano maligno, Jesus frustrou o seu plano e confrontou o seu orgulho. Onde Jesus está, ele sempre confronta o pecador, seja para o arrependimento ou para a condenação. Nós, como discípulos de Cristo, somos chamados a sermos testemunhas de Jesus neste mundo. Quando nós visitarmos alguém, nós não podemos perder a oportunidade de pregar o Evangelho, de trazer a mensagem do Senhor, de trazer a sua palavra. Em nenhum momento Jesus desperdiçou as suas visitas com conversas vagas, com assuntos sem propósito. O que se espera de um imitador de Cristo, de um pequeno Cristo, porque esse é o sentido da palavra cristão, é que ele imite ao seu Senhor. E eu estava refletindo sobre isso. Quantas vezes eu vou fazer uma visita a uma pessoa e eu entro e saio sem ter falado uma palavra mínima sequer sobre o amor de Deus, sobre a graça do Senhor. Jesus, em nenhum momento da sua vida, ele perdeu essas oportunidades. Todas as conversas de Jesus com as pessoas tinham um propósito. E algumas pessoas vão dizer, talvez, de nós: não, mas você é chato, você só fala da Bíblia, você só fala de Jesus, você só fala de Deus. Mas olha assim, olha como Jesus era preciso nas suas palavras, na maneira como ele abordava as pessoas. Olha a mulher no poço de Jacó, um exemplo claro. Ele começa com um assunto sem muito nexo, relacionado às verdades bíblicas e teológicas. No entanto, ele vai mexendo, até ele chegar no ponto culminante. E nós, cristãos, precisamos pedir a Deus graça e sabedoria para nos dar essas oportunidades e nos capacitar para fazermos isso. Se você acha que pode servir ao Senhor, dando testemunho e levando a sua mensagem, peça a Deus que te dê oportunidades. Oportunidades que poderão surgir de uma conversa simples. Um diálogo simples que você faz com alguém e aí surge a oportunidade de falar do amor de Deus. Se você pedir, Deus vai te dar oportunidades. E não há nada melhor para um cristão do que dar testemunho da sua fé. Jesus foi preciso porque Jesus tinha uma convicção absoluta que ele estava trazendo o reino de Deus. Ele não representava o Império Romano, ele não representava o Império de Israel, ele representava o reino de Deus. Preste atenção, você é um representante do reino de Deus.
Você pode falar sobre qualquer assunto, sobre futebol, sobre política, sobre a vida do dia a dia, mas o seu assunto principal é o reino de Deus, porque você é filho de Deus. Uma outra coisa que nós aprendemos nesse texto é que nós devemos aprender a tratar bem as pessoas. Que nós devemos ter um mínimo de consideração pelas pessoas. Tanto as pessoas que nós convivemos no dia a dia, como as pessoas que nos visitam nas nossas casas. Não havia assim uma imposição da tradição religiosa de que se só deveria tratar dessa maneira pessoas específicas. Talvez houvesse isso entre os religiosos judeus, mas para Jesus todos deveriam ser tratados igualmente, com amor, com cortesia, com respeito, com delicadeza, com cordialidade. E nós temos vários textos bíblicos que reafirmam essa verdade. Eu posso citar aqui Hebreus 13, 1 a 2. Hebreus 13, 1 a 2. Diz assim: seja constante o amor fraternal. O amor fraternal é o amor entre amigos, entre irmãos. Existe uma cidade nos Estados Unidos, chamada Filadélfia. A cidade dos amigos, do amor filéu, do amor fraternal. Então nós precisamos exercer esse amor. E ele continua: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a, sem o saber, acolheram anjos. Nós não devemos negligenciar a hospitalidade. Paulo vai dizer isso aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Tiago 2, 1 a 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? É o famoso preconceito que as pessoas perdidas usam de maneira errada para condenar e criticar os cristãos. Mas nós devemos estar atentos a isso, porque nós olhamos para uma pessoa às vezes, e pelo fato da roupa que ela está usando, ou pelo fato da maneira como ela está, nós a condenamos, nós a rejeitamos. Existem inúmeros casos de pessoas que não foram recebidas em determinadas lojas, porque estavam mal vestidas, e no entanto fizeram enorme compra. E muitas vezes Deus permite que os mais simples prevaleçam sobre os mais fortes, que os humilhados prevaleçam sobre os arrogantes e orgulhosos, para mostrar que Ele não faz acepção de pessoas nesse sentido, é claro. Não vamos entrar no sentido mais amplo teologicamente falando, mas nesse sentido de preconceito, de rejeitar as pessoas por causa da sua roupa, por causa da sua cor, por causa da sua nacionalidade, nós como cristãos devemos tratar todos com amor, com generosidade, com cordialidade, respeitar a cada um, receber as pessoas, sem fazer distinção por causa da sua posição social. Cristão deve agir dessa maneira. Porém, há um detalhe que eu preciso acrescentar.
Porque os irmãos precisam ficar atentos a isso. Vocês precisam fazer essas coisas, mas vocês precisam ser prudentes. Jesus recomendou o seguinte em Mateus 10, versículo 16, Mateus 10, 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Porque há pessoas que irão usar dessa situação, irão usar dessa circunstância para nos pegar, para nos enganar, como lobos que tentam enganar para pegar a sua presa. E nós, como cristãos, devemos ser prudentes, ou seja, conversar com a pessoa e tentar descobrir, tentar compreender, entender, pesquisar, para não tomar uma atitude precipitada e ser vítima de uma pessoa enganadora e corrupta. Outra coisa que nós percebemos no texto de hoje é a atitude da mulher. Nós percebemos nessa mulher uma grande demonstração de amor para com seu Redentor. A atitude dessa mulher, o comportamento dela, nos envergonha. Eu fico envergonhado diante da atitude dessa mulher. Porque essa mulher não estava preocupada com a opinião pública. Ela não estava preocupada se as pessoas iriam falar, ó, que mulher louca, chorando nos pés, enxugando com o cabelo. Não, ela não olhou para as circunstâncias, ela chegou e adorou Jesus intensamente. Ela não estava preocupada se estava se passando por ridícula. Ela tinha um grande amor ali. E ela demonstrou esse amor intensamente. Ela se humilhou perante Cristo. Mas ela também se humilhou diante dos olhos perplexos daqueles que estavam observando ali de plantão. Sabe aquele tipo de pessoa que está aqui observando para ver uma palhaçada nossa, uma falha? Vou ali ver aquele pregador ali, espera aí, vou ver que hora que ele vai falar uma besteira, que hora que ele vai errar uma palavra. Ou vou olhar aquele camarada na festa lá, que hora que ele vai passar por ridículo. E hoje em dia as pessoas filmam, fazem memes, colocam no TikTok. A mulher não estava preocupada com isso. Ela tinha um amor intenso por Jesus. Ela falou, não importa se eu vou passar vergonha, não importa se as pessoas vão falar mal de mim, não importa se as pessoas vão dizer, essa pecadora louca está ali chorando os pés. Ela não se preocupou com isso, ela adorou Jesus intensamente. O amor que ela tinha pelo seu Salvador não tinha limites. Ela derramou as lágrimas, ela enxugou com o cabelo, e ela ainda carregava consigo um pequeno vaso de alabastro. Alabastro era uma rocha translúcida, semelhante ao mármore, porém ela era mais resistente do que o mármore. E ela era usada em trabalhos de escultura. Então, como que era feito? A pessoa moldava a pedra, colocava ali o líquido precioso e fechava a pedra de tal forma que não tinha como hoje os perfumes têm. Você vem ali, abre o perfume, né? Tira a tampa e usa. Não. Se você fosse usar aquele frasco, você tinha que quebrá-lo. É interessante que muitas pessoas dizem assim, a mulher jogou o alabastro nos pés de Jesus. Ele iria machucar os pés de Jesus. Na realidade, ela quebrou o lacre e derramou o líquido nos pés de Jesus. O vaso de alabastro com bálsamo, meus irmãos, valia mais de 300 denários. O que correspondia, aproximadamente, o salário completo de quase um ano de trabalho. Vamos aqui analisar por baixo. Você pega o salário mínimo, vamos colocar R$1.000.
R$12.000 ali naquele vidrinho. Ela não hesitou, ela quebrou o lacre e ela derramou os pés de Jesus. Isso é um amor genuíno e intenso. Ela podia vender, mas não. Aquele perfume, aquele unguento, aquele óleo perfumado era para Jesus, o grande amor da vida dela. O grande amor da vida dela. Uma adoração extravagante para aqueles que assistiam a cena. Ah, não precisa disso. Não precisa chorar no louvor, não é tanto assim, né? Não precisa cantar com tanta força. Não precisa bater palma tão forte. Só quem ama sabe o que está fazendo e da maneira como está fazendo. E é isso que Jesus disse a Simão. E aí nós temos que ter um cuidado, porque muitas vezes as pessoas, elas simulam esse tipo de atitudes para demonstrar um grande amor. Mas a prova de que essa mulher não simulou a situação é que tudo que ela fez foi extravagante e absurdo para os seus, para as pessoas que estavam assistindo a cena. Nós temos que aprender com essa mulher, meus irmãos. Nós precisamos entender a dimensão do perdão e do amor que nós recebemos de Deus. Às vezes você não entendeu ainda, eu vou te dizer, você não tem ideia ainda clara do que Deus fez por você, e você só vai entender isso plenamente na eternidade. Você só vai entender isso plenamente na eternidade. Mas uma coisa, meu irmão, aquela mulher sabia. O pecado que ela tinha, na realidade, não é somente o perdão do pecado. Os traumas. Possivelmente ela era uma prostituta. E possivelmente ela não entrou nessa vida porque, eu vou ser prostituta. Possivelmente ela deve ter sofrido abusos ao longo da sua vida. É uma possibilidade, não podemos descartar isso. E possivelmente ela foi rejeitada. E possivelmente ela foi desprezada. Os homens usavam ela, era um objeto, não era um ser humano. Para as pessoas, era um objeto de uso e desuso. E agora um homem, um simples homem, acolhe ela, não, eu não te condeno, eu te perdoo. Possivelmente, podemos dizer, talvez, e não estou afirmando, estou conjecturando, quem sabe essa mulher não foi aquela que foi perdoada do adultério ali. Ou se não foi, ela tem uma história semelhante, parecida, porque ela também foi perdoada de um pecado condenado. Então, meus irmãos, imagine essa mulher, ela tinha noção clara e ela tinha um amor intenso. Mas nós muitas vezes não compreendemos o tanto que Deus fez por nós, a obra de Jesus. Às vezes nós vivemos a nossa vida cristã de maneira medíocre. Somos cristãos medianos. Estamos ali na média. Não vamos além. Nós não compreendemos a grandeza do amor de Deus para conosco, da maravilhosa graça, da sua salvação concedida a nós. Nós precisamos entender que o que nós recebemos por meio da morte e da ressurreição de Jesus Cristo é a maior e mais extraordinária do amor de Deus, demonstração do amor de Deus para conosco. A nossa oração, a nossa adoração, ela deve ser fervorosa. As nossas canções de louvor precisam ser intensas, não descontroladas, não destrambelhadas, mas intensas. Ou você está aqui, ou você não está.
Você sai da sua casa, então você sai para adorar a Deus, para ouvir a sua palavra avidamente, para clamar por Ele avidamente, para buscá-lo intensamente. Quando você vem à igreja, você precisa estar na igreja. A sua mente, seu coração, a sua vida precisam estar totalmente aqui, porque você é muito amado. Nós devemos viver uma vida para glorificar o Senhor, meus irmãos, com reverência, com santidade, de todo o nosso coração, com toda a força que é em nós. Eu penso que nós precisamos ser mais intensos, eu penso que nós precisamos ser mais constantes, eu penso que a nossa vida cristã e o nosso serviço ao Senhor precisa de mais intensidade, de mais fervor. As pessoas clamam, aviva no Senhor, mas não toma nenhuma atitude. Aviva no Senhor, mas não aumenta o número de clamores e orações, não aumenta a leitura da palavra, não vai à igreja, não congrega. Nós precisamos nos atentar para a grandiosidade da obra de Deus em nossas vidas. Essa mulher tinha noção dessa grandeza. Ela sabia que jamais poderia pagar a graça que havia recebido de Cristo. Mas apesar disso, ela deu tudo que ela tinha. O mais precioso perfume. E ela expressou gratidão. Ela deu a vida dela. E ela deu o que ela tinha de mais precioso. E Jesus disse a ela, a resposta de Jesus foi como um bálsamo que alegrou o coração angustiado dela. Nós estamos vivendo, irmãos, para concluir, dias em que todas as novidades do mundo moderno nos atraem e nos seduzem. Nós temos as redes sociais, nós temos todos os tipos de prazeres que essa vida pode oferecer, e às vezes você não precisa ter muito dinheiro, dá para aproveitar muita coisa deste mundo. Nós temos distrações e nós temos entretenimento. Nós temos isso disponível para nós. E essas coisas, em muitos casos, elas não são erradas. Mas elas são extremamente perigosas. Pois elas nos trazem um senso de pertencimento a este mundo. Quando nós mais usufruímos e esbanjamos deste mundo e dos prazeres que ele nos oferece, mais estamos pertencentes ao mundo. E aí tem uma questão muito complicadora. Nós não somos deste mundo. Nós aguardamos uma pátria celestial. E se nós apegarmos a este mundo, nós nos afastamos de Deus e da comunhão com Ele e com a igreja. Quando os nossos desejos e prazeres são mais importantes do que a comunhão com o corpo. Vamos despertar, meus irmãos, pois o Senhor está chegando. Eu quero fechar com o conselho do apóstolo João, em sua primeira carta, 1 de João 2,15, um texto muito conhecido, 2,15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí troca esse concupiscência por desejos. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, os seus prazeres, a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Para aquela pecadora, Cristo era seu tudo, e tudo que ela fizesse por Jesus não seria nada em comparação a tudo que ela recebeu de Jesus. Ela foi amada por Ele e o amava intensamente.
E aí, a pergunta: nós somos assim em relação a Jesus? Nós realmente o amamos intensamente? Dizer que nós o amamos como Ele nos ama é uma utopia, mas nós podemos amá-lo mais do que amamos. E nós devemos amá-lo mais do que amamos. Deus abençoe. Vamos orar. Pai, nós agradecemos a Ti pela misericórdia, a graça e o amor do Senhor para conosco. Abra os nossos olhos para enxergarmos a grandeza da Tua obra em nossas vidas, para termos a dimensão do quanto o Senhor nos ama e de tudo que o Senhor fez por nós, para que nós podemos, ó Pai, cair em si e amar o Senhor mais do que amamos, e servir ao Senhor mais do que servimos. Oramos em nome de Jesus. Amém.